disponibilidade, aceito nós assistirmos aqui, tá? A gente vamos tentando acertar aí essa colaboração, né? Tá então, mandei para você aqui, é um exemplo, né, de um sistema, ele chama de um sistema de ciclo combinado solar, né, integrado com o ciclo solar aí. Então, para entender, ele tem coletores cilíndricos parabólicos, que aquecem o fluido térmico, e esse fluido térmico aquece o vapor. Existe dois ciclos de turbina, então, um compressor, né, um compressor de ar, uma câmara de combustão, uma turbina a gás. E tudo aqui são trocadores de calor, então, um superaquecedor de alta pressão, evaporador e economizador de alta pressão. E aqui é um superaquecedor, evaporador, né, de baixa pressão, tá? E eles geram vapores que entram nessa turbina a vapor, né, o próprio nome. Um detalhe é que são duas turbinas, né, a gás, né? Isso aqui é um desaerador que a gente pode entender como um aquecedor de água, tá? Então, eu tenho duas turbinas. Quando ele sai daqui, exatamente, tem esse outro ciclo paralelo aqui em frente, tá? Então, eu tenho duas turbinas, tá? Ok? E depois ele retorna para uma única turbina a vapor. E tem um único condensador, uma única bomba de condensado, e aqui vai para outro ciclo, que tem esse sistema duplicado aqui também. Então, é só para entender que essas turbinas de vapores e esses trocadores de calor aqui são duplicados, né? Isso também. E os coletores solares, a turbina a vapor, né, e condensador é um só. Tem uma outra foto dele e teria que achar aqui, deixa eu ver aqui. Ahmadinejad, deixa eu ver o nome dele aí. Ele tem alguns artigos. Deixa eu só ver o nome do autor aqui. Ele tem Ahmadinejad. Ahmadinejad, esse é 2010. Tem outro, Ahmadinejad, se não me engano, é 2011. Esse aqui é 2011. Ele tem uma outra figura, só para mostrar uma outra figura, que ela fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, aqui, ó, um único campo solar e duas turbinas a gás, né? E um único turbina a vapor. Talvez esse daqui fique um pouco melhor de entender, apesar que é linha para burro aqui, né? Mas eu não coloquei essa foto, não, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu trabalho com análise exegética, exergo-econômica e exergo-ambiental. Então, a gente vai, esse tutorial aqui, esse exercício, né? Ele me dá a vazão, temperatura, pressão, calculei as exegias químicas e físicas nos pontos, né? Fiz aqui no estado morto, para tirar a diferença da exegia física, e os custos dos equipamentos aqui, tá? Então, todos os pontos, eu tenho que ter aí seus valores de exegia, certo? E o Diego, né, a gente fez na aula passada, então, esse balanço, ele é dividido em 3 etapas. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma análise econômica e exergo-ambiental. A gente tem aí 3 etapas. Essa aqui é uma equação da balança exergo-econômico, tá? É um pouquinho complexo, eu gosto de trabalhar com o mais simples. Ele vai dizer, olha, todo produto, né, é definido pelo combustível mais o equipamento. Então, aqui a gente está falando de custo, está associando o custo. Então, a taxa de custo do produto de um equipamento ou um componente, é a mesma coisa, né, é definido pela taxa de custo dos insumos, dos combustíveis, do fuel, mais as taxas de custo do equipamento. Quanto que eu pago por esse equipamento, qual é a manutenção dele, tá? Essas taxas de custo,
as unidades dela são em dólar por segundo, eu posso definir ela, né, multiplicando pelo custo específico vezes a taxa de exergia. Então, aqui eu tenho um Czão, né, Czão ponto, que significa por taxa, né, por tempo, então é dólar por segundo. Aqui vai ser, né, custo dólar por quilojoule, e aqui vai ser quilojoule por segundo, né, ou quilowatts, que é a mesma coisa. Então, esses balanços, né, eu tenho que fazer em cada componente para conseguir resolver, né, saber qual é o meu custo, por exemplo, específico desse produto. Então, eu sempre desejo que meu custo seja baixo, né? Então, aqui eu analiso qual vai ser o custo desse equipamento aí. E também dá para verificar as perdas e otimizar, né, alterar esse sistema, tá? Ok, estou descendo aqui, ele deu uma... Não sei se está lento, o que eu aqui? Tá. Então, eu tenho que definir o que é produto e combustível. Então, é uma questão simples. Produto, toda vez que eu aumento a exergia, ele é um produto. Ou toda vez que eu diminuo a exergia, então ele forneceu exergia, é um combustível. Basicamente é isso daí. Existem algumas regras, tá? Essas regrinhas estão dizendo assim, olha, todos os fluxos têm que ter um valor aí de exergia vezes o custo específico. Então, eu tenho que associar um custo nele, tá? Em geral, né, eu tenho um número de incógnitas maiores que a equação. Então, eu preciso colocar equações auxiliares que façam sentido, né? A primeira equação auxiliar, né, ela diz, olha, quando eu igualo os custos específicos, se eu voltar ao custo específico, é esse daqui, ó, se eu igualo os custos específicos, né, significa que ele é o meu combustível, né? Então, ele define o valor do produto. Tem uma dedução aqui. Então, aqui são vários componentes, a gente vai ver na prática, por exemplo, um compressor, uma turbina, uma câmara de combustão, que define o que é produto, o que é combustível, né? Regiane, você tem umas folhas lá no livro, né, que mostram tudo isso daí na análise exegética. Então, aqui é um estudo de caso, o que eu quero ver aqui? Então, são primeiros passos. O primeiro passo é a análise exegética, tá? Depois, o segundo passo são os balanços das reservas econômicas. Então, vamos focar no primeiro e no segundo passo aí, tá? E o terceiro, a gente vai tentando misturar aí, fazendo eles, né? São os parâmetros exergo-econômicos, tá? Ok, então, vamos ver na prática, né? Em geral, eu dou um conceito e depois a gente tenta ver alguns exemplos práticos, tá? Diogo, tá com o áudio aí ligado? Eduardo, Diga, Regiane. posso te perguntar? Sim, sim. Voltando àquela uma definição bem anterior, não quis te interromper antes, tudo que é relacionado com o que entra e a exergia, tudo que entra é, tudo que sai é, os exemplos que tu deu antes. Existem conceitos mais simples que dizem, olha, tudo que entra é combustível e tudo que sai é produto. Também pode ser relacionado assim. Tá. Vamos ver na prática, porque só vendo os conceitos fica meio difícil, né? Tá bom, ok. Diego. Oi. Opa, bom te ouvir. Você está acordado aí. Eu sou um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Então, eu vi com o Diego a aula passada, né? Todos os componentes aqui, né? Então, o Diego vai me ajudar aí, tá? Então, tem a professora Regiane, que é da Unicinos, ela é professora do departamento da pós-graduação e da graduação, né, Regiane? Isso mesmo, Eduardo. Está acompanhando a gente aqui. Eu conheci ela quando eu estava fazendo pós-doc na Alemanha, ela estava na Itália, né, em Pádua. Né? É verdade. Uma cidade maravilhosa, bastante vinhos e pastas muito boas. Né? Saudades. Saudades mesmo, né, Eduardo? Pois é. Então, tudo bom, Diego? Tudo bem, Radiano. O Diego é o sobrevivente aqui, mas está indo bem. Né? Foi bem na prova, ele está aplicado aí. Quem sabe ele vai passear lá no sul, né? Cuidado que a Regiane vai te raptar lá. Tá bom.
Então, vamos ver aqui os balanços, né, exergo-econômicos. Eu gosto de trabalhar com esses balanços, vou voltar aqui, ó, mais simples aqui, né? Então, vai dizer, olha, o produto, a taxa de custo do produto é formada pela taxa de custo do combustível mais a taxa de custo do equipamento, né? Então, vamos lá, Diego. Eu tenho um compressor de ar. O compressor de ar, ele é acionado por uma potência de eixo, tá? Então, esse esqueminha aqui, né, eu peguei só esse daqui, ó. Então, o compressor de ar, só para eu lembrar, eu tenho 36, que é uma potência de eixo que aciona o compressor de ar, e 37, deixa eu ver o que é 36, 37 aqui, ó. Então, eu vejo, olha, 36, 148, e 37 a potência total gerada na turbina a gás, né? Então, 37 menos 36 é a potência líquida. Ok, tá. Então, vamos ver o primeiro componente aí para entender melhor. Ele entra o ar atmosférico e vai aumentar a pressão, tá? Então, se eu voltar aqui, nessa aula de exergia, né, tem uns exemplos lá no final, que é uma turbina aqui, ó. Eu tenho uma turbina, ele tem uma alta pressão, alta temperatura, reduziu a pressão, temperatura, e depois condensou aqui numa pressão de vácuo de 15 kPa. Exergia 1, 2, 3. Aí eu calculo as exergias nos 3 pontos. O importante desse exercício... Opa, desculpa aqui. Olha, no ponto 1 ele tinha maior pressão, temperatura, ele tem uma exergia específica alta, né? Então, exergia é a capacidade de produzir trabalho, né? Capacidade máxima de produzir trabalho. No ponto 2, ele caiu a pressão e caiu a temperatura. Caiu a exergia. Né? E no ponto 3, ele tem um pouco de energia térmica, porque ele está em torno dos 45 graus aqui, mas a pressão está no vácuo, mas ele tem uma exergia. Então, a grande conclusão desse exemplo é quanto maior a pressão maior a temperatura, maior a exergia. Tá, esse conceito é importante para eu entender meus balanços aqui, ó, né? Então, eu estou aumentando, né? Eu estou na pressão atmosférica, estou aumentando a pressão, temperatura, então eu estou aumentando, né, a minha entalpia e também estou aumentando a minha exergia de 1 para 2. Só que eu estou usando aqui uma potência de eixo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no balanço aqui, né? Então, vamos lá, Diego, ajuda a gente aí. Então, qual é o produto desse compressor de ar? O produto vai ser a exergia do ponto 2 menos a do ponto 1. Isso. E o combustível vai ser o 36. A exergia do 36. Ótimo. E vai ser também uma exergia destruída também. Isso. Mais exergia destruída. Ótimo. Então, no balanço, né, se eu voltar aqui minha aula de exergia, né, os balanços exergéticos, eles também são bem semelhantes aqui. Eles falam, olha, a exergia do combustível é igual a exergia do produto mais a exergia destruída. Se o meu produto é igual ao combustível, minha exergia destruída tende a zero, né? Vai ser zero. E seria bom, né? Um componente sem destruição. Então, a exergia destruída significa perdas, né? Então, esse daqui é um balanço exergético. É a primeira etapa da exergia, né? Então, é bom que fique bem claro isso. Então, por exemplo, Mariana está fazendo ali análise energética, depois vai fazer exergética. Depois vai para a análise exergo-econômica. Então, com análise exergética, se eu voltar aqui, é possível calcular a exergia destruída e a eficiência exergética, que nada mais é a diferença do que é produto e que é combustível. Tá? Taxa de exergia do produto pela taxa de exergia do combustível. Ok? Então, esse é o primeiro balanço, é o balanço exergético, primeira etapa. Aí, né, nós fizemos, né, Diego, o balanço exergo-econômico. Então, já fomos para a segunda etapa, né? O que mudou aqui, ó? O balanço exergo-econômico... Professor, a Regiane levantou a mão aí, acho que ela tem alguma dúvida.
Tá, ok. Então, eu não vejo nada, mas obrigado aí pela ajuda. Diga aí, Regiane. Eduardo, a exergia destruída eu associo diretamente com a entropia gerada. Isso é uma maneira de calcular pelo teorema de Stodola. Ele bate exatamente pelos balanços exegéticos, que é uma segunda maneira de calcular. Ah, tem uma outra maneira. Isso, e eles batem. Tá bom. Então, você calcula a exegia gerada, multiplica por T0, você acha a exegia destruída. E aqui é uma outra maneira que também uma bate. outra maneira. Tá, tá ok, obrigado. Nada, tranquilo. É interessante isso, porque você vê a aplicação prática da análise da segunda lei. Você calcula a exergia, entropia gerada e dá para calcular a exergia destruída, né? Tá, então esse balanço que tu está fazendo agora, ele está dissociado da entropia gerada. Eu não preciso calcular. Não, eu não preciso calcular ela. Eu calculo as exergias direto, né? Direto, então, tá bom. O cálculo das exergias a gente iria ver num outro momento, tá? Então, isso aqui é mais balanço. Tá bom. Eu diria que ele é mais cansativo e mais braçal. Né? O outro? Calcular as exergias. Não, calcular as exergias. Então, ambos são trabalhosos, mas eu gosto desse porque eu consigo calcular a exergia destruída e diretamente a eficiência. Se eu dividir, né, o produto pelo combustível, eu também calculo as eficiências. Então, eu elimino minha análise exergética, primeira etapa, primeiro passo. Né? Aí, o segundo passo é o balanço exergo-econômico. Em vez de exergia, a gente fala de custo. Tá? Então, essa exergia, lembrando que ela tem um ponto aqui em cima. Né? Então, em termos de balanço exergo-econômico, né? Então, Diego, fica o C2 ponto menos C1 ponto, né? Igual a C36. Aí, lembrando que não existe, né? A gente não tem aí, não está sumindo, destruindo dinheiro, né? Então, não faz muito sentido. Então, não tem taxa de custo destruída, né? A gente tem até uma taxa de custo relacionada a que seja destruída que a gente calcula de outra maneira, tá? E mais o que? Então, em vez da que seja destruída, no balanço econômico, a segunda etapa, a gente vai ter o Z ponto, que é o custo do equipamento, mais a manutenção dele. Tá? Então, esse exercício, eu conhecendo bem a minha exergia, né? Meu balanço exegético, eu calculo o meu balanço econômico. Ok? Lembrando que esse Czão aqui, ele tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, né? Essa é uma maneira simplificada de colocar, mas eu gosto de trabalhar assim, ó. Colocou Czinho 2, vezes a exergia 2, menos Czinho 1, vezes a exergia 1, igual, assim por diante, e no final, né, acaba com Z ponto, não muda aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho meus custos específicos e minhas exergias. Então, eu estou fazendo a segunda etapa, eu estou fazendo o meu balanço exergo-econômico, tá? Então, toda vez que eu falo, eu tenho um Czão 2, é o custo específico vezes exergia, é o Czinho minúsculo vezes exergia, né? Aí, o seguinte, ó, eu estou começando o meu problema. Então, incógnita, eu não tenho nenhum dos três aqui, ó, eu não tenho meus custos específicos. Então, eu preciso, primeira coisa, informar minhas condições de contorno. Minhas condições de contorno é o que eu conheço, ó. Então, se eu olhar ele globalmente, qual é o custo do ar? Qual é o custo, por exemplo, se eu fizer um balanço geral, qual é o custo da energia solar, né? E qual é o custo, por exemplo, da água, né? O custo da água pode até ter um custo, mas, em geral, a gente pode assumir zero, que ele é desprezível, tá? E o custo, por exemplo, dessas eletricidades aqui que entram. Então, essa eletricidade aqui que entra, a gente pode fazer depois uma média, né? Uma média ponderada em função dessas duas eletricidades potências geradas aqui, na turbina a gás, e uma na turbina a vapor, tá? Então, eu tenho que informar qual é o meu custo específico, quanto é que eu pago, né? Pelo ar que entra. Então, meu custo específico, a equação auxiliar, fica que o meu custo específico 1 igual a zero. Tá?
Aí eu tenho que ter um detalhe aqui, ó. Minha condição 1 eu tenho, mas essa condição aqui, esse meu custo específico 36, o produto 36 é exatamente o mesmo custo específico de 37. A minha potência de eixo que chegou no compressor de ar é a mesma potência de eixo que foi gerada aqui na turbina a gás. Então, custo específico 36 igual a custo específico 37, né? Eu coloco num primeiro momento aqui, custo 36 igual a custo 37, falando de custo específico, certo? Mas eu ainda não consigo resolver isso, porque eu não sei o custo específico. Então, eu tenho que rodar, calcular esse e esse, aí eu consigo fechar essa primeira análise aí. Então, esse balanço aqui tá ok, não é isso, Diego? Tá ok. Beleza. Então, o Diego já viu isso, né, na aula anterior, ok? Mas, só para dar uma adiantada aí no trabalho do Diego, né, para ele lembrar. Opa, deixa eu ir aqui no final, né? Esse tutorial o Diego já tem lá no material, mandei para a professora Regiane, temos aí, a Mariane também tem no semestre anterior. Então, a primeira etapa é calcular, né, fazer as taxas de exergia do produto e do combustível, né, seria o E do fuel e o E do produto, né, de todos os equipamentos, por exemplo, compressor de ar, tudo isso daqui. Aí eu calculo a exergia destruída e eficiência exergética, estamos começando ela. Segundo é o balanço reserva econômico, temos que fechar. Isso aqui é a dificuldade dos alunos, é conseguir fechar o número de equações com o número de incógnitas que façam sentido, né? Então, estamos fazendo isso. E o terceira etapa, eu só estou dando uma adiantada aqui, né? Que é esse parâmetro aqui, ó, custo médio por unidade de exergia do produto e do combustível, tá? Então, baseado no que foi feito, então, custo médio por unidade de exergia, baseado no que foi feito aqui, ó, opa, eu já tenho, né, a exergia do produto e a exergia do combustível aqui. Eu já tenho a taxa de custo da exergia do produto e a taxa de custo da exergia do combustível. Que é isso? Isso aqui, ó, taxa de custo do produto e aqui a taxa de custo do combustível. Exatamente isso. Depois que ele resolver toda a equação, né? Aí, o Diego vai fazer a sequência desse exercício todo. Quando a gente vai ver a segunda etapa, né? Desculpa, a terceira etapa, eu tenho que achar esse custo médio por unidade de exergia, esse daqui do produto e do combustível. Então, Diego, como é que você vai fazer? Então, se eu voltar ele aqui, ó, custo médio do produto, né? Custo médio por unidade de exergia do produto. Vamos lá. Você simplesmente, então, o produto vai pegar C2 menos C1, que é a taxa de custo do produto, e dividir pela taxa de exergia, que é a exergia 2 menos exergia 1. Aí você vai ter o custo médio por unidade de exergia do produto. Entendeu aí? Olha aqui, ó. Isso aqui a gente calculou, é o lado esquerdo da equação do balanço reserva econômico. Isso aqui a gente fez anteriormente, balanço exergético. Você vai dividir um pelo outro. Então, você vai dividir isto daqui pelas exergias 2 menos a 1, entendeu? Entendi, professor, entendi. Mesma coisa que você vai fazer, o custo médio por unidade de exergia agora do combustível, você vai dividir isso pela exergia 36, né? Vai dar o próprio custo específico 36, tá? Ok. Vamos aí para o outro equipamento, então. Regiane, não se preocupe agora com isso que eu falei para o Diego, né? Então, é importante só desenvolver os balanços aqui. Vamos, próximo componente aqui. Então, eu fiz um balanço exegético e um balanço reserva econômico. Ok, vamos para o próximo equipamento, né? Ah, e tem um detalhe. Quando eu olho aqui, então, a gente aprende fazendo, né? Então, tem umas dicasinhas das análises. Deixa eu ver aqui, ó. Aquilo que você falou, Regiane, ó, a exergia destruída eu posso tirar pela entropia gerada, é o teorema de Stodol, é outra maneira,
Tá? Deixa eu ver aqui, Ok. eu coloco umas dicas aqui, vamos ver aqui os balanços. Não sei se está na Exergia. Não. Ah, não, é o balanço, desculpa, é no balanço reserva econômico. Dicas, 22. Vamos ver aqui, dicas. Dicas, ok. Tá. Então, existe um número maior de equações do que balanços. Então, eu preciso, às vezes, de equações auxiliares. Eu consigo me orientar muito bem, se eu voltar no meu componente, olhando quantas saídas eu tenho. Então, eu tenho duas entradas e uma única saída. Então, eu não preciso de uma única saída, não preciso de equação auxiliar. Ok, tá? Vamos agora para o próximo componente aqui. Então, fiz balanço exegético e reserva econômico, né? E está ok, não preciso de equação auxiliar. Meu próximo. Quando eu resolver, né? Quando eu fechar isso daqui, vamos... Se eu soubesse o 36, meu custo específico 36, eu achava o custo específico 2. Achando o 2, então minha condição de entrada eu conheço. Opa, eu vou ter que saber qual é o custo específico do combustível. Eu estou queimando, no caso, um gás natural. E aí eu vou determinar meu custo específico na saída 3. Tá. Como é que é o meu balanço exegético? Então, eu olho uma câmara de combustão, né? Ela vai aumentar a temperatura do ar, transforma em produtos de combustão, né? Então, eu olha, exegeticamente falando, né? O meu produto vai ser a exergia 3, que vai ter uma temperatura muito maior que a 2, menos a exergia 2. Isso aí é o meu produto. Então, aqui tem uma variação, ele aumentou a exergia. E qual é o meu combustível? Isso aqui está claro, né? Meu combustível vai ser a exergia 31, né? Mais a exergia destruída. Meu balanço exegético. Daqui eu posso tirar a exergia destruída e eficiência da câmara de combustão. Eficiência exegética, ou também chamada de segunda lei. Vou agora fazer meu balanço exergo econômico. Então, exatamente igual, taxa de custo 3, menos taxa de custo 2, igual a taxa de custo 31, não existe custo destruído, mas existe o meu custo da minha câmara de combustão. Então, ela tem um valor aí, custo, boto aqui de CC, né? Lembrando que ele tem um pontinho aqui, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. E toda vez que eu falo taxa de custo, na verdade é o custo específico vezes exergia, né? Então, é interessante eu colocar sempre isso. E aí, Diego, a terceira etapa, então, quando eu for calcular aqui, meu custo médio por unidade de exergia do produto, vou dividir esse termo por esse termo. Certo? E do combustível? Vou dividir esse termo por esse termo. Como só tem um, ele vai dar direto o custo específico 31. Lembrando, custo específico 31, né? Vai ser dólar, né? Por quilojoule das unidades dele. Custo específico é o Czinho, tudo bem? Aí, eu preciso dizer, olha, qual é o custo específico do meu combustível em dólar por quilojoule, né? Aí eu faço o seguinte, ó. Na câmara de combustão, eu vou dizer, olha, meu custo específico 31, né? Ele, né, é igual a exergia 31 vezes o custo por quilograma de gás. Opa, não, desculpa, fiz uma coisinha errada aqui. M ponto. A vazão máxima, 31, quantos quilos por segundo que entraram de combustível, dividido pelo custo por quilo, né?
Pode ser que eu tenha esse custo também por metro cúbico, aí eu tenho que usar a densidade aqui, né? Então, isso daqui vai ser o Czão. Interessante que isso dá o Czão. Então, agora eu divido pela exergia 31, tá? Esse E aqui é se fosse uma análise exergo-ambiental, tá? Então, eu fiz meu balanço exegético, fiz meu balanço exergo-econômico, ok? Tá? Eu tenho duas entradas, defini quem é essa entrada, que eu não sabia. Tem uma única saída, então eu não preciso de equação auxiliar. Perfeito. Observa, quando eu defino 3, o 3 vai ser base para o próximo componente, né? Aí, Rejane, vamos ver se você consegue, não tem problema se errar, né? Vamos ver se você consegue entender um pouquinho. Uma turbina a gás, qual é o produto dela? Ela gera uma potência de eixo, não é isso? Sim. Uma eletricidade. E qual vai ser o combustível? Então, todos os pontos eu tenho que usar. Quem vai ser o combustível? Então, ele entra um vapor em alta pressão e alta temperatura e sai, pode ser vapor ou pode ser gases de combustão, né? E sai um gás numa temperatura e numa pressão menor. Então, exegeticamente... É o 37, não é? Menos o 3? Isso, então vamos devagar. Primeiro a gente vai para o produto, né? Isso. Então, temos aqui o 37. Opa. O balanço, desculpa, que balanço. Então, eu tenho exergia 37, vai ser o meu produto, perfeito? Menos e o meu combustível 3. é exergia 3 menos a exergia 4, mais exergia destruída. Destruído. Matei meu balanço exegético. Conhecendo as exergias, eu vou calcular a exergia destruída e eficiência exergética. Certo? Próximo passo é fazer meu balanço exergo-econômico. Exatamente semelhante, né? Eu coloco ele maiúsculo, mas lembra, ó, o interessante é sempre usar ele com custo específico. Seria o Czinho 37, vezes a exergia 37. Para simplificar aqui, eu vou usar o Czão. Tudo bem? Então, é o Czão 37, que significa aquilo. Então, a minha taxa de custo de 37 no meu produto, ela é produzida pela taxa de custo 3 menos a taxa de custo 4. Tudo bem? Mais o custo da minha turbina a gás, porque ela não é de graça, né? Então, ela tem que entrar no balanço. PT Gas Turbine, né? Seria um subscrito aqui, né? Só para ficar bonitinho aqui, tá? Tudo bem? Aí, né? Lembrando lá o dia, quando ele fizer o terceiro passo aqui, né? Seria o custo médio por unidade de exergia do produto e do combustível. Eu vou pegar a taxa de custo do produto e dividir pela exergia do produto. Aí eu tenho o custo médio por unidade de exergia do produto. Então, a gente volta, né? Então, produto, né? Então, a gente começa sempre com produto. Taxa de custo do produto dividido pela exergia do produto. Como ele é um só, né? Não é uma diferença, ele vai dar exatamente o Czinho minúsculo 37. E lembrando que a gente fez aqui no primeiro que C36 igual a C37. Opa! Então, esses três equipamentos já fecham meu balanço, ele já roda. Essa é a característica. Você vai tentando fazer aos pouquinhos e vai tentando rodar, né? Aí, tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? Então, fiz meu balanço exegético, ponto, balanço exergo-econômico, ponto, ok. Vou agora verificar. Eu tenho uma entrada e duas saídas. Tenho duas saídas, né? Diego, então, se eu tenho duas saídas, sempre menos um, então 2 menos 1, eu vou precisar de uma equação auxiliar. A equação auxiliar, eu vou olhar direto, né? Então, ó, aqui eu estou fazendo produto pelo combustível. Vou olhar direto, quem é meu combustível? Esse cara aqui, ó, 3 e 4, ó, combustível 3 e 4. Nos balanços exergo-econômicos, eu preciso de uma equação auxiliar, porque eu tenho duas saídas, eu vou definir quem é meu combustível. Então, meu combustível 3 e 4,
né? Minha equação auxiliar vai ser igual a meu custo específico 3 igual ao custo específico 4. Aí eu resolvi, igualei meu número de equações com o número de incógnitas, né? Nessa aula daqui, não sei se desculpa, é a zero econômica, né? Logo no comecinho aqui, ó, deixa eu voltar, ele mostra uma deduçãozinha dizendo assim, olha, numa turbina, né, eu fiz um balanço exegético, fiz um balanço reserva econômico, estou simplificando aqui. Quando eu igualo, né, custo específico 1 com custo específico 2, eu estou calculando o meu custo específico da eletricidade. Eu quero saber quanto que custa o meu produto, né? Quando eu igualo ele, eu estou dizendo, olha, quem vai definir o custo do meu produto é o combustível. Então, é muito comum ter uma expressão que diz, quem paga a conta é o combustível, né? Então, o custo do produto é definido pelo custo do combustível. Por isso que eu igualei custo específico 1 com custo específico 2, tá? Cuidado para não confundir aí. Custo específico 3 igual ao custo específico 4. Essa é a minha equação auxiliar, que eu percebi fácil porque eu tenho duas saídas. Se eu botar para rodar o programa, ele já roda, né? Agora eu vou para o próximo. Então, se eu olhar aqui meu esquema, ó, eu terminei aqui, ó. Ele já roda aqui, ó. Vou para os próximos componentes aqui, né? Então, o Diego, né? Já, o que ele vai fazer? Ele já vai calcular o custo médio por unidade de exergia do produto e do combustível, né? Da turbina a gás, da câmara de combustão e do ar, do compressor de ar. Vamos para o próximo aqui. Aí, esse daqui é bem tranquilo, tá? Então, superaquecedor de alta pressão. Ele tem um gás de combustão, que tem uma temperatura alta, ele vai cair sua temperatura. Caiu a temperatura, caiu a exergia, ele está fornecendo exergia para o outro fluido. Então, ó, caiu a exergia, ele é o combustível. E o produto, ele vai ser um vapor saturado que vai superaquecer. Então, vai aumentar a temperatura do vapor aqui. Quando aumenta a temperatura do vapor, né, ele é o meu produto. Então, vamos no meu balanço agora, né? Mariana, vamos lá, como é que fica esse balanço aí? Deixa eu ver. Então, primeiro, eu quero saber quem é o produto aí nesse trocador de valor. O produto é o 4 menos o 5. Estou botando aqui o carregador. Então, o produto é quem? É o 4 menos o 5 e o outro... Opa, calma. Diego, quem é o produto? O produto é o quê? O que aumenta ou diminui a exergia? O produto é o que aumenta. Aumenta a exergia, certo. Vai ser o ponto 23 menos o 22, a exergia. Isso, então, exergia 23 menos exergia 22. Ele aumentou a temperatura. E o combustível, 4 menos 5, né? Isso, 4 menos 5, mais exergia destruída. Meu balanço exegético. Como é que fica agora o balanço reserva econômico? Então, vai ser o Czão 23 menos Czão 22 igual Czão 4 menos Czão 5, taxa de custo, mais o Z, certo? Então, eu vou olhar aqui. Eu tenho duas entradas e duas saídas. Duas saídas, eu preciso de uma equação auxiliar, pelo menos, certo? Quem é, então, olha aqui, ó. Quem é o meu combustível? Exatamente desse lado da equação, ó. Essa equação aqui, ó, é exatamente isso daqui, ó. Quem é o meu combustível? Aqui, ó. 4 e 5. Então, eu tenho duas saídas, preciso de uma equação auxiliar. Qual é a equação auxiliar? Hein, Mariana? É o Czinho 4 igual ao Czinho 5. Isso, então, custo específico 4 igual ao custo específico 5. Certo? Vamos para o próximo.
se você observar bem, sempre os gases de combustão têm uma temperatura maior e vão estar caindo. Então, sempre os gases de combustão vão ser o combustível. Um evaporador de alta pressão, vamos para o balanço. Vamos lá, Mariana, agora, novamente, o balanço lá. Então, vamos lá, um balanço exegético, né? Então, o balanço exegético, a gente vai colocar exegia do produto igual a exegia do combustível. Depois a gente faz o balanço exergo econômico. Então, primeiro o balanço exegético. Tá. Quem é o produto aqui? Os gases, no caso, é o 21 e o 22, né? Os gases estão aqui em 5 e 6, 21 e 22, aqui entra um líquido e vai sair um vapor saturado. Isso é um evaporador, então ele evapora. Tá. Então, o produto é o 20 e 21, né? Então, qual é a exegia maior? É 20 ou é 21? Isso. O 21. 21, isso. 21 Então, exegia 21 menos exegia 20, né? Agora, né, ficou fácil. Quem é o meu combustível? Exegia 5, que tem uma temperatura maior, menos exegia 6, tá? Muito parecido com a primeira lei, hein, Regiane? Oi, Eduardo. Exegia destruído. Muito parecido com o balanço da primeira lei. Sim, aí, sim, sem dúvida. Uhum. né? Mas, assim, muito interessante. Estou adorando aqui, Eduardo. Tá? E aprendendo bastante. Nos livros, a gente vê os balanços exergo-econômicos, eles põem essas expressões aqui, ó. Quando o aluno vê isso, aí ele fica doido. Ele sai correndo, né, Eduardo? É para Aí- apavorar todo mundo isso aí. Então, realmente não é muito didático essas equações, né? Aham. Aí agora vamos para o balanço exergo-econômico, a segunda etapa, né? Então, tudo que é exegia vai ficar, né, taxa de custo. Então, Czão 21 menos Czão 20 igual exegia. Opa, Czão. Ixi, eu botei 5 menos 5 aqui, botei errado aqui. E tá gravando, hein? 5 menos 6. Corrige aí. Czão 5 menos Czão 6. Lembra, né, que tem aqui é o Czinho vezes a exegia, né? Mais o Z. Tá? Ok? Z do evaporador. Eu tenho duas entradas e duas saídas. Preciso de uma equação auxiliar. Vou identificar quem é o meu combustível. Qual vai ser a equação auxiliar? C5 igual a C6. Meu custo específico. Custo específico é minúsculo, né? Taxa de custo é o Czão ponto. Né? Tudo bem? Vamos para o próximo. Aí o próximo começa a ficar repetitivo. Vou ter um economizador. Então, eu tenho um gases de combustão quente que estão esfriando, diminuindo a temperatura, diminuindo a exergia. Então, ele é o combustível. O produto, então, vai entrar uma água mais fria, vai sair uma água mais quente, um economizador. Ele aquece a água. Então, vamos lá. Balanço exegético e balanço exergo-econômico, né? Tá? E o Diego, na terceira etapa, né? Vai dividir aqui, então, o que é produto, vai dividir esse termo por esse termo. Combustível, divide esse termo por esse termo. Certo, Diego? Tranquilo, né? Tranquilo. Mariane, novamente agora, como é que vai ficar esse balanço no economizador? Né? Então, primeiro, quem é o meu produto no economizador? Vai ser o 19 menos o 20. Isso, então exergia 19 menos exergia... Opa, não tem 20 aqui não. 18. 19 menos 18. Isso. E quem é o meu combustível? Aí, 6 menos 7. Isso, pronto, morreu a história, mais exergia destruído. Pronto. Aí meu balanço econômico vai ficar C19 menos C
18 igual C6 menos C7, né? Mais Z, ok? Eu tenho duas entradas, 18 e 6 são entradas, e tenho duas saídas, 18, 19 e 7. Duas saídas, preciso de uma equação auxiliar. Qual é a equação auxiliar? Vou definir, já olha aqui, ó, quem é o meu combustível? 6 e 7. Então, ó, balanço, custo 6 igual ao custo 7. Pronto, morreu a história, né? Esse daí foi o economizador. Isso, o economizador. Tranquilo, né? Próximo componente. Regiane, dá uma olhada aqui agora no balaio de gato aqui que chegou. Ah, não, essa aí complicou, Eduardo. Vamos devagarzinho, que nem Jack, né? Vamos por Vamos lá, bem devagarinho, tá? Isso. Você tem a exergia 23 entrando aqui e entrando aqui. Tem a 27 entrando aqui e entrando aqui. Elas têm as mesmas características de pressão, temperatura, vazão, né? Então, meu balanço exegético, né? Então, primeira coisa, quem é o produto nessa turbina a vapor? Para que eu quero uma turbina a vapor? Para gerar uma potência elétrica. Então, meu produto não mudou em nada aqui, meu balanço, então meu produto... 38? Exatamente, 38. 38 então, menos... 38. É a potência elétrica. 23 e 17. 38, esse é o meu produto final. Pronto. Agora vamos para o combustível. Combustível, entra vapor aqui, sai vapor aqui. Vamos supor que eu não tivesse esse ponto 17 aqui, ó. Tá? Então, eu tenho duas vezes exergia 23. Só que está entrando 23 e 17. Duas vezes ele, porque são duas entradas. Então, é um mais o outro. Simples. E está saindo exergia 11. Opa, 11. Mas, Eduardo, por que duas vezes o 23 mais 17? Vamos ver ele aqui, ó. 23, ó. A segunda turbina joga vapor no ponto 23. A primeira turbina, a gás, joga vapor no ponto 23 também, ó. Viu aqui, ó? 23. Vem vapor daqui e vem vapor do superaquecedor da segunda turbina. Eu tenho uma turbina a gás, outra turbina a gás. Mas não é o 17? Aí o 17 está aqui, calma, o 17 está ali aqui. é o outro, tá. Aí o 17 joga vapor para cá. Eita, cadê o balaio de gato? O outro 17 veio daqui, ó. Tum, daqui, ó. Aqui é o outro 17. Tá. Isso aí complicou. Isso é só porque o esqueminha é um pouquinho complicado, mas entendendo ele é fácil. Esse tu deixou para mim, né? Tá vendo como eu sou exigente, né? Com quem eu desejo melhor, né? Sim. Aí, mais a exergia destruída. Daqui, lembrando que dá para tirar a exergia destruída e eficiência, né? Então, eficiência, eu vou dividir este termo daqui por todo esse termo aqui. Eficiência de segunda lei, né? Vamos agora ao balanço exergo econômico. Não mudou em nada aqui. O detalhe é o seguinte, eu tenho uma única turbina a gás, né? Então, não mudou nada. Depois que eu fiz exergia, então, taxa de custo 38 é o meu produto. Vai ser igual a 2 vezes, né? Taxa de custo 23, mais taxa de custo 17, menos taxa de custo 11, mais Z do steam turbine. Escritozinho aqui, tudo bem? Lembrando que todo Czão é o custo específico vezes a taxa de exergia, né? Isso aqui é só para simplificar aqui minhas anotações aqui. Aí, ótimo. Então, eu tenho entradas, 4 entradas. Entrada para burro. Mas eu tenho que olhar as saídas.
saída, eu tenho uma potência elétrica saindo, 38, e eu tenho um vapor saindo em baixa pressão aqui. Eu tenho duas saídas, então eu preciso de uma equação auxiliar, certo? Duas equações auxiliares. Ok. Vamos olhar aqui quem é o meu combustível. 23, 17 e 11. É um pouco complicado? Espera aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos pegar um exemplo bem mais simples aqui. Esses exemplos... Opa! Esses exemplos aqui são para definir o que é produto e combustível. Então, se eu tenho uma turbina, tá? Vamos supor que eu não tenho esse ponto 2. Ela está gerando uma potência. Então, meu produto, deixa eu ampliar ele aqui, ó. Meu produto é própria potência gerada, exergia 4. E se eu só tenho 1 e 3, né, meu combustível é exergia 1 menos A3. 1 menos A3, se não tiver A2. Tendo duas saídas, eu vou igualar, né, meu custo específico 1 com o custo específico 3. Ok. O meu detalhe dessa turbina é que eu tenho duas entradas e uma única saída. Então, duas entradas, é melhor eu trabalhar com a média ponderada pelas exergias da entrada, igualar com a saída. Simples. Como é que seria isso? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, lembrando aqui que é o meu combustível. Então, a média das exergias, né, seria aí 2 vezes, esse 2 vai cancelar, né? Custo 23 mais custo 17. Isso é a entrada. Dividido 2 vezes, esse 2 vai cancelar. Exergia 23 mais exergia 17. Por que isso? Porque como 23 ele vem de um equipamento diferente do 17, eles vão ter exergias diferentes e custos específicos diferentes, né? Então, na prática, esse 2 aqui não faz a menor diferença. Opa, com esse 2 aqui, eu posso cancelar os 2. Então, eu estou igualando a minha entrada com a minha saída. Tudo isso vai ser igual à saída, que vai ser taxa de custo 11 dividido pela taxa de exergia 11. É o próprio custo específico 11. Pronto. Né? Então, o que eu fiz diferente? Eu fiz uma média da entrada, igualei o custo específico da média da entrada com a saída. Como é que eu calculei esse custo específico? Taxa de custo dividido pela exergia. Né? Ok? Então, esse daqui só tem essa equação auxiliar, esse detalhezinho aí, porque tem duas entradas. Né? Aí, o superaquecedor de baixa, né? Novamente, está recebendo calor dos gases de combustão que abaixa a sua temperatura. Tá? Então, no balanço desse superaquecedor de baixa, quem é o meu produto? Então, produto, né? Exergia 17 menos a exergia 16. Qual o combustível que ele utilizou? Exergia 7 menos exergia 8. Vai ser igual a exergia destruída. Então, meu balanço é exergético. E o balanço exergo-econômico, né? Mesma coisa, vai ser taxa de custo 17 menos taxa de custo 16 igual a taxa de custo 7 menos taxa de custo 8. Opa, faltou um igual aqui, né? Mas usei para calcular superaquecedor, né? De alta pressão. Tá? É importante a gente ir verificando, né?
Se as exergias 17, 16, ó, 17 está maior que 16, porque aumentou a temperatura, né? Se você inverter, vai dar sinal negativo aí começa a dar uns valores esquisitos. Então, tem que ir conferindo, tá? Seus balanços. E, né, se for para a terceira etapa, né? Então, o que é produto, eu só dividir esse termo aqui da esquerda com esse termo da esquerda aqui. Então, eu vou ter o custo médio por unidade de exergia do produto aqui. Se for do combustível, dividir esse termo daqui da direita com esse termo da direita aqui, né? Isso aí é a terceira parte aí, tá? A equação auxiliar, eu tenho duas entradas, 16 e 7, duas saídas, 8 e 17. Opa, duas entradas, duas saídas, eu preciso de uma equação auxiliar. Quem é, né, o meu combustível? 7 e 8, novamente os gases de combustão, custo específico 7 igual a custo específico 8. Morreu, né? Evaporador vai dar a mesma coisa, tá? E aqui eu tenho um desaerador. Vamos ver o desaerador. O detalhe do desaerador é o seguinte, ó. Eu tenho uma vazão total 13 e ela separa. A metade vai para a segunda turbina, né? E a outra metade vem para a primeira turbina aqui. E aí vai ter o desaerador e os gases de combustão vindo aqui, saem 10 aí, né? Então, em engenharia, a gente vai controlar essa temperatura dos gases aqui, ele tem que estar acima de 120 graus Celsius para evitar efeitos de corrosão, de formação de ácido sulfúrico, né? Ali dentro, se tiver enxofre, tá? Então, vamos aí nesse desaerador, né? Esse desaerador, o Diego, ajuda aí, ó, pessoal, porque esse daí tem uns detalhezinhos, né? Então, meu balanço exegético, Diego. Tá, ok. Balanço exegético, a exergia do 14 menos a do 13 dividido por 2, porque a metade vai sair, não vai entrar no sistema. Perfeito. Vai ser igual a o 9 menos o 10 mais a exergia destruída. Isso. Então, o que o Diego fez? Ele dividiu por 2 porque ele tem uma vazão. A vazão 13 é o dobro da vazão 14 do vapor, ó. Então, ela vai pegar metade da taxa de exergia, tá? Porque aqui são dobrada essa vazão aqui, né? E, né, meus balanços exergo econômico exatamente semelhante aí, né? Custo 14, taxa de custo 14, menos taxa de custo 13, dividido por 2, igual, custo 9, menos custo 10, mais Z do DEA, desaerador, né? Vou minimizar aí. E aí ele tem aí duas entradas e duas saídas. Preciso de uma equação auxiliar. Vai ser novamente os gases de combustão, né? C9 igual a C10. Então, os gases de combustão, ele é o combustível de todos os trocadores de calor, né? Esta bomba aí, né? Vamos lá devagarinho nela aí. Mas não tem grandes problemas, grandes dificuldades. Ela é uma bomba, então entra água aqui, sai uma baixa pressão, né? Uma pressão intermediária em 18, sai uma alta pressão em 15. Ok? Aqui é interessante que a gente vai ver uma outra equação auxiliar do produto. Tá? Então, como é que fica o balanço exegético? Então, eu tenho, né? Quem é o produto? Aumentou a pressão, aumentou a exergia, né? Então, exergia 15 mais a exergia 18, aumentou a exergia, só que ele veio, né? É uma diferença, ele veio da exergia 14. Então,
esse mais esse menos esse. Aumentou a pressão da água aqui. Ele tinha uma vazão total, dividiu uma vazão para cá, outra para cá, né? Então, em termos exegéticos, aí eu tenho aqui o meu produto. E qual é o meu combustível? É a potência elétrica de 35. Tá? Isso aí, mais exergia destruída. Perfeito. Vamos agora ao meu balanço reserva econômico, né? Não muda muito, é exatamente igual aí. Então, meu custo 15 mais custo, né? 18 menos taxa de custo 14 aí, igual meu custo 35 mais Z da bomba boiler feed pump, é bomba de alimentação do boiler, né? Ok, do pump. Aí, detalhe, eu tenho uma entrada. Opa, eu tenho duas saídas aí. E duas saídas, eu preciso de uma equação auxiliar. Tá. Então, qual seria aí? Meu combustível é só o 35. Não tem como igualar, não faz sentido aí essa equação do 35. Né? Mas aqui eu tenho, olha, dois produtos. A diferença é que um saiu com uma pressão maior que o outro. Então, ele vai ter um valor de exergia maior que o outro, né? Aqui, como eu tenho dois produtos, eu preciso de uma equação auxiliar, eu vou dizer, olha, o custo específico desses produtos são iguais, porque vai ser água pressurizada e água pressurizada. Então, minha equação auxiliar vai ser o custo 15, específico 15, igual ao custo específico 18. Por que eu não fiz a equação auxiliar do combustível? Porque meu combustível é só o 35, não tem como igualar ele, né? Na prática, e da onde veio o 35? Então, eu tenho que informar. Se eu voltar ao meu esquema aqui global, ó, meu custo 35, eu tenho uma potência elétrica 35, tenho uma potência elétrica 14, ele pode vir do 38, ele pode vir daqui do 37 menos 36, daqui. Como, se eu usar o 38, ele tem um custo um pouco maior aqui, é uma observação que eu já percebi, e aqui ele tem um custo um pouco menor. Então, é interessante a gente calcular um custo médio produzido e usar ele, que seria um custo da eletricidade, e usar ele, essa eletricidade, vamos supor, a gente colocou essa eletricidade numa rede e alimentou aqui essa bomba, 35, 34, tem até o 33, uma bomba de óleo aí. Então, calcular um custo da eletricidade aí, em função, né, dessas potências elétricas, lembrando que aqui são duas turbinas a vapor gerando e aqui é uma só, né? Então, calcular um custo da eletricidade e fazer, olha, custo 35 igual ao custo da eletricidade. Opa, vamos lá. Então, eu vou descer aqui, ó. Hoje estão dando umas batidas aqui, né? Então, ó, o custo 35 igual ao custo da eletricidade. Opa, isso, custo da eletricidade. O custo da eletricidade é o custo gerado nas duas turbinas. Então, esse custo, né, da eletricidade, esse custo específico da eletricidade, vai ser o custo, taxa de custo, gerado nas duas turbinas, 37. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lembra, aqui eu tenho... É melhor vir para cá, ó. 37 menos 36, então, é a exergia líquida e a taxa de custo líquida. 37 menos 36, vezes 2, mais 38. Entenderam? Ficou claro aí ou não? Então, eu tenho, essa é a potência total, essa é a potência consumida, vou ter a potência líquida, né? 37 menos 36. Como são duas, né? Então, isso aqui vezes 2, mais o 38. Então, vamos voltar aqui, ó.
esse custo da eletricidade, né? 37 menos custo 36. Vezes 2, isso, 2 vezes isso, opa, mais o custo 38, ok, fecha aqui, opa, vou botar aqui uma chave, né? Isso é a taxa de custo. Agora eu divido ele pela exergia. Quem vai ser 2 vezes, né? Exergia 37 menos exergia 36, isso foi uma opção que eu fiz, né? Mais exergia 38, né? Espero que tenham entendido aí, ó. Então, eu fiz uma média em função da exergia gerada, né? Como são duas turbinas a gás e uma única a vapor, então entrou 2 vezes aqui, tá? Então, eu fiz um custo médio da eletricidade, não importa quanto que eu estou consumindo aqui, né? E aí, 35, qualquer outra bomba, 34, vai ser esse custo da eletricidade aqui, ó, né? Então, ó, equação auxiliar da bomba de condensado. Custo 34 é o custo da eletricidade. Perfeito, né? Eu tenho 2 entradas, uma saída. Não precisa de equação auxiliar. Vamos para o balanço dele agora, né? Então, quem é o produto aqui, ó? Regiane, está fácil aqui. Estás ainda aí? Oi, Eduardo. Então, vamos lá dizer, exegeticamente aqui, a bomba, ela vai aumentar a pressão. Quem é o produto aqui? É o 13 menos o 12. Perfeito. Igual, e o combustível é o 34. 34 mais a exergia destruída. Tá fácil agora, né? Esse, né? Mas a gente vai começando por uns mais simples, depois com o tempo vai encontrando os abacaxis da vida aí. Mas, assim, o que... Tá bonito, tô gostando. O que é muito fácil não tem graça, né, Eduardo? Eu acho assim... O simples, ele vem no começo, depois a gente vai achando os abacaxi, né? E aí que torna interessante a coisa, né? Uhum. Então, fiz aqui e achei e defini quem é o custo 34, né? Esse condensador, condensador, ele tem uma característica, componentes dissipativos. O que quer dizer isso? Componentes dissipativos significa a função dele é perder energia. E, exegeticamente, é perder exergia, que está perdendo calor. Calor você tem uma possibilidade de realizar trabalho com ele, tá? Então, esses componentes, a finalidade dele é perder energia, né, perder exergia, para transformar ele em líquido e continuar o ciclo. Porque se não tiver líquido saturado, você não volta esse vapor, né, lá para o começo do gerador de vapor, né, para a bomba e gerador de vapor. Tá. Então, o balanço, a gente pode considerar ele um trocador de calor. Tá? Então, o balanço dele... Eu tenho aqui um vapor que eu estou transformando ele em líquido. Então, mesmo que a temperatura não caia, então eu tenho um vapor aqui em líquido. Então, aqui eu tenho uma exergia maior, diminuiu a exergia. Se diminuiu a exergia, né, ele é o meu... Diminuiu a exergia. Produto ou combustível? Combustível. Combustível, isso. Então, ele é o combustível e o produto vai ser aquecendo a água, apesar que a água é para retirando calor, né? Então, o meu produto é exergia 29 menos exergia 30, esse é o produto. O combustível vai ser exergia 11 menos exergia 12, 12 mais exergia destruída. Reserva, economicamente falando, é a mesma coisa, né? O custo 29, taxa de custo, menos a taxa de custo 30, tá? Igual a taxa de custo 11, menos taxa de custo 12, tá? Mais
Z do condensador, certo? Ok, aqui. Tá. O detalhe é o seguinte, essa água 29, ela vem, por exemplo, do ambiente. Eu posso estar pegando de um lago, de uma torre de resfriamento, então ela é próxima da temperatura ambiente, né? Então, a exergia dela é zero. Então, esse termo daqui, ó, vai sumir, né? Então, eu vou dizer, ó, exergia 29, né? É zero. E quanto é que eu pago por essa água? Então, ela tem um custo baixo, em geral, ela é recirculada. Então, eu vou dizer aqui, primeira coisa é que o B29, o custo dela é zero. Ela está entrando, né? É uma condição de contorno. Tá? E eu tenho duas saídas, eu preciso de uma equação auxiliar. Como eu olhei aqui, né? Quem é o meu combustível é 11,12, a outra equação auxiliar é o custo 11 igual ao custo 12. Perfeito. Aqui, uma separação. Então, se eu olhar aqui, 19, 20 e 24. Se eu voltar só para entender ele aqui. 19, eu tenho uma exergia, separou 24 e 20, né? Ok. Ele é uma separação. Né? Então, o balanço, exergia. Aí, no caso, eu posso colocar entradas iguais a saídas. Exergia 19 vai ser igual a exergia 20 mais exergia 24. Mais exergia destruída. Então, o detalhe aqui é que não tem, ele é uma separação só, ele não tem uma exergia destruída. A gente pode simplificar ele e dizer, ó, é assim, ó, pronto, sem exergia destruída, né? E o custo 19 igual ao custo 20, taxa de custo 20, mais a taxa de custo 24. Mas, observa uma coisa, eu tenho duas saídas. Putz, eu preciso de uma equação auxiliar. O que eu vou colocar de equação auxiliar? Simples, a saída. Aí, no caso, a minha equação não é do combustível, agora é do produto. Custo específico 20 é exatamente igual ao custo específico 24. Pronto. Né? E um invertido aqui. Agora, um misturador. Então, entra 25 e 21 e sai 22. Se eu observar ele aqui, ó. Aqui eu separei, passou o vapor, né, no superaquecedor solar, né, no trocador de calor solar, e aqui vai juntar 25, 21 para formar 22 aqui, um vapor saturado que vai para o superaquecedor aqui, né? Ok. Então, agora é um misturador, 21, 25 e vai sair 22. Misturador. Balanço. Então, vamos lá. As exergias, né? Exergia 21 mais exergia 25 igual a exergia 22, né? Ok. E o balanço exergo-econômico, tá? Isso aqui, como ele é um misturador, outro é um separador, eles simplesmente separam as soluções, não tem uma destruição, tá? Balanço exergo-econômico agora, taxa de custo 21 mais taxa de custo 25, né? Igual a taxa de custo 22 mais Z. Ah, qual seria o Z? O custo da tubulação. Em geral, o custo da tubulação é muito barato, a gente despreza ele. Tá? Aí eu tenho duas entradas, uma única saída. Não precisa de equação auxiliar. Pronto, morreu a história. Né? Acabou aqui. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, né, o Diego? Era mais complicado um pouquinho. Isso. Então, Diego, ajuda a gente aí, Diego. Você pode colocar na outra figura lá, professor? Na que vem. Opa, vamos lá. Tá aqui, ó. Tá aí ele, né? Aí eu dei até uma atualizada nele, porque o 26 estava meio para cá, eu joguei o 26 para cá. Por quê? A vazão 28, né?
É separada para cá e para cá, aí vem para cá, ok. Aí a vazão 26 aqui juntou esse fluxo com esse fluxo do outra turbina, né? Ok, então, o 28 e 26, lembrando aqui, ó, é a vazão duplicada, então eu tenho o dobro de energia que vai passar para cá. Né? Então, tudo bem? Então, tá chegando só metade no 26 e 28, exato. 26 e 28, né? Então, ó, então vai ser... peraí, o Diego viu lá, então ele está um pouco com dúvida, vamos repetir aqui, ó. Toda a vazão do fluido térmico quente aqui vem para cá, 28. Aí ela separa, vai para o outro ciclo de turbina, né? Se quiser olhar nesse sisteminha aqui, ó, um vem para cá nesse primeiro ciclo de turbina e o outro vai para o segundo ciclo de turbina. Então, são 2 trocadores de calor solar, ó. Então, uma vazão vem para cá e outra vem para cá. Então, a exergia 28 é dividida, metade para cá e metade para cá. Entenderam aí? Por que eu tenho que dividir? Porque eu vou ter o dobro de energia em 28, porque uma parte, a metade vem para cá e a outra metade vem para cá. Tranquilo, Diego? De Regiane, Mariane, né? Eduardo, Diga. Desculpa. Tranquilo. Esse dobro de exergia é porque lá, quando computar os 2 trocadores, ela vai entrar como metade do 28, é isso? Isso. Você vai ter a metade da vazão, exatamente. Tá. Então, aqui você tem praticamente a taxa de exergia é a exergia específica vezes a vazão máxima. Então, aqui você tem a vazão máxima total, metade para cá e metade para cá. Uhum. Né? Então, energeticamente, você ia dividir por 2, e exegeticamente Sim. também. Também. Uhum. Né? Então, vamos botar ele devagarinho aqui. Devagarinho que eu digo, não. Vou botar ele minimizado, devagarinho, com força de expressão. Opa! Calma, vamos para cá. Então, vamos lá. Vamos lá, Diego. Vamos fazer esse balançozinho aqui. O produto vai ser o 25 menos o 24, sendo que será só a metade, né? Porque então, peraí. 25, 24, né? O que ele fez? Ele entrou um vapor e saiu um vapor mais aquecido aqui. Então, aumentou a temperatura, aumentou a exergia. Perfeito. Exergia, né? 25 menos exergia 24. Esse daqui num único trocador de calor solar. Perfeito aí, né? Então, esse é o produto. E quem é o combustível? O combustível vai ser só a metade de... Perfeito. 28 menos 26. Exergia 28 menos exergia 26, dividido por 2. Mais a exergia destruída. Isso, perfeito. Entenderam aí? Né? Aí o balanço. Eduardo? Diga. Por que a 28 menos a 26? Porque é o seguinte... A 28 eu entendo, mas a 26, qual é a diferença entre a 26 e a 27? Tranquilo. Não, aqui, na 27, tá. Eu tenho, né, a energia solar aqueceu, então eu tenho meu fluido térmico aqui que deve estar uns 400 graus. Passou no trocador de calor, ele vai para 200. Diminuiu a temperatura dele. A gente está fazendo o trocador. Hã? Está fazendo o trocador, tá. Ele está alimentando esse trocador de calor com chão de solar aqui, né? Então, ele fornece energia térmica para superaquecer o vapor aqui, usando a radiação solar. Tá bem. E o 27, o que aconteceu? Passou pela bomba, aumentou um pouco a pressão, né? Esse aumento de exergia, na prática, não é muito grande, não, é bem pequeno, tá? Mas ele tem um ligeiro aumento de exergia. Por quê? Porque eu forneci trabalho aqui. Sim, sim. Então, a variação de exergia, basicamente, aqui é 28 e 26, ó. Porque ele entrou a 400 e saiu a 200.
Diminuiu a temperatura, ele diminuiu a exergia, então ele doou a exergia. Sim, né? é maior do que o que tem lá na bomba, o que Isso. se perde. E aqui ele entrou um vapor numa temperatura mais baixa e saiu vapor mais aquecido. Então, aumentou a temperatura do vapor, aumentou a exergia. Por isso que ficou o quê? 25 menos 24. Certo? Ok. Aí, exegeticamente, é a mesma coisa. Agora eu vou fazer um comentáriozinho aqui. Ó. Se eu fizer C25, né? Então, aqui eu vou ter, ó, lembrando, eu vou ter exergia destruída num único... Aqui a exergia destruída num único, né, trocador de calor solar, né? 24. Se eu quiser que seja destruída de todo o sistema, então esse daqui eu tenho que multiplicar por 2. Porque são 2 trocadores de calor. Todo o sistema seria todos os componentes, né? Isso aí que eu tenho que estar sempre em mente aí. Então, custo 28 menos custo 26, né? Dividido por 2 também, mais Z. Certo. Aí, vou fazer uma reflexão aqui nesse balanço aqui. Qual a diferença se eu multiplicar esse termo por 2? Eu multiplicar isso por 2 e tirar esse dividido por 2 aqui. O que eu tenho que ver aqui, ó? Eu tenho que ver esse meu trocador de calor solar. Esse Z é o meu custo para construir e manutenção do trocador de calor solar. Aqui, nesse balanço, quantos trocadores de calor eu tenho aqui? Tem um, né? Exatamente um. E se eu fizer isso? Tem que botar o Z vezes 2. Isso. Aí eu tenho que fazer 2 vezes Z. Certo? Eu vou deixar como estava originalmente, né? Isso aí, Mariana, entendeu bem. Por quê? Porque o Z, né, vou ensinar aqui mais para frente como calcular ele, né? Eu tenho uma tabela, no meu balanço reserva econômico, eu tenho que colocar o custo do meu equipamento, né? E eu coloquei aqui uma tabela, aqui embaixo, olha, o custo do equipamento. Por que o compressor de ar eu dividi por 2? Por que a câmara de combustão eu dividi por 2? E esses daqui, ó, turbina a vapor eu não dividi por 2, condensador eu não dividi por 2. Então, eu tenho que fazer o balanço para um componente. Então, eu já estou nesse exercício, esse tutorial, eu quero que o objetivo é você fazer o balanço, né, exegético, reserva econômico, né, primeira e segunda etapa, depois a terceira, achar o custo médio por unidade de exergia do produto e do combustível, né, isso aqui o Diego, como ele já viu isso, né, a terceira etapa aqui, né, ele viu aula passada, então a terceira etapa, estaria calculando esse e esse. Aí depois o R é a diferença entre eles, e o F é o Z, então, pelo custo médio, né, do produto vezes a exergia destruída mais Z. Então, eu faço uma funçãozinha para calcular o R e o F. Esses dois parâmetros, vou falar ali daqui a pouco, né, como é que a gente trabalha com esses dois parâmetros. Então, diferença, né, é chamada diferença relativa de custo e fator reserva econômica, que é o principal parâmetro que eu tenho que analisar ele. Então, vimos aí, tem que tomar um pouco de cuidado com o balanço, se eu estou usando um componente ou não, né? Aqui eu tenho 2 entradas, 2 saídas, só dizer, olha, meu custo específico 28 igual a 26, né? C26 igual a C28. Perfeito. Tá. Ok? Coletor solar, praticamente, coletor solar e bomba de óleo a gente encerra aqui, né? Então, vou deixar um para Mariana e outro para Regiane.
Coletor solar, eu tenho um único coletor solar. Balanço exegético dele, né? Qual é o produto do coletor solar? O que o coletor solar vai fazer? Vamos lá, vamos começar com Mariane. O produto é o 28 e 27, né? 8 menos 27, isso, perfeito. Né? Qual é o meu combustível? É o 32, que é o sol. Isso, mais energia destruída. Perfeito. Né? Aqui, no caso, eu tenho uma única saída, mas eu preciso de uma equação auxiliar, porque eu tenho que dizer quanto que vale, quanto que eu pago, qual é o custo da radiação solar 32. Quanto se paga pela radiação solar? Graças a Deus, né? A zero, né? A zero, mas futuramente nos painéis solares aí, eles podem taxar aí essa geração de eletricidade aí, né? E balanço reserva econômico, custo 28 menos custo 27 igual custo 32 mais Z. Perfeito, né? E aqui uma equação auxiliar. Lembra que a equação auxiliar é no balanço reserva econômico, tá? Bomba de óleo. Sobrou esse último aí, Regiane. Você já fez ele, mas vamos fazer mais um para terminar aí. 27 menos o 26 é igual a 33. Isso, mas o detalhe é o seguinte, ó, ele entra 26 e sai em 27. Então, a exergia maior é 27. É 27 menos 26. Isso, show de bola. Igual a 33 mais a exergia destruída. Isso, perfeito. Oh. E o balanço reserva econômico, C27 menos C26 igual taxa de custo 33, né? Mais o Z ponto. O detalhe, eu tenho uma única saída, mas eu preciso de uma equação auxiliar, dizendo, ó, quanto é que vale o custo 33, né? Então, meu custo específico 33 é o custo da eletricidade que eu defini lá no começo, né? Tranquilo. Acabou os meus balanços. Então, quando a gente faz no ES, você checa, ó, o número de equações igual ao número de incógnitas. Ótimo. Aí ele roda, tá? Então, nesse tutorial, né, o Diego vai entregar, né? Então, primeira coisa é fazer análise exegética. Eu já estou fornecendo aqui, para simplificar, as exegias de todos os pontos. Estão aqui, ó. Né? E o custo por hora, né, dos componentes, lembrando que ele tem que dividir por 3.600, que eu quero o custo por segundo. Tá? Esse custo já estou considerando aí manutenção, custo de equipamento, de aquisição dele, tá? Ok, então, o objetivo principal é, então, fazer análise exegética para calcular a exergia destruída, que é o balanço exegético, e a eficiência exegética, né? Lembrando que, olha, depois a gente vai precisar pegar, né, a taxa de exergia do combustível do produto para fazer a terceira etapa. Então, primeira etapa, tá aqui, simples, fizemos os balanços. A segunda etapa é fazer o balanço reserva econômico, né, para achar os custos específicos em todos os pontos, né, e achar as taxas de custo. Eles são semelhantes aí. Já acabamos de fazer os balanços aí, ok. E a terceira etapa, né, a gente vê aqui, ó, achar o custo médio por unidade de exergia do produto e do combustível, calcular a diferença de custo relativo e o fator exergo, tá? Exergo econômico. Ok. Então, custo médio por unidade de exergia, né? Então, o que a gente faz? Opa, vamos ver aqui. Então, eu dividia, né? Então, o que é produto? Eu dividi esse termo, né? Que é produto, taxa de custo, pela taxa de exergia. Então, eu vou ter o custo médio do produto. Do combustível, vou dividir esse termo por esse termo aqui. Então, estou calculando aí o custo médio por unidade de exergia aí, do produto e combustível em cada componente, ok? A taxa de custo da exergia destruída, quando eu olho nessa relação aqui, ó, simplesmente, eu não calculei o custo médio por unidade de exergia do combustível, multiplica pela exergia destruída, né? Que é esse termo aqui. É chamada de taxa de custo associada à exergia destruída.
a gente vai usar nesse parâmetro F, parâmetro reserva econômico aqui, ó. E a diferença relativa do custo, né? Diferença de custo relativo, né? Essa diferença dos custos, tá? Dividido pelo custo médio do combustível. E depois o fator reserva econômico. Ok, tá? Então, vou ter um bom trabalho aí. Certo. Aí, opa. É interessante eu construir uma tabela. Vou verificar qual é o componente que tem a maior exergia destruída. Certo. Vou verificar o que tem a menor eficiência. Vou apontar uns 2, 3, certo? Custo médio por unidade de exergia do combustível e do produto. Em geral, eu olho aqui, ó. Então, quem tem um custo médio por unidade de exergia do combustível, né? Usou, por exemplo, um vapor que ele veio carregado de exergia destruída, tem um vapor que tem um custo alto, tá? E o produto, sempre o custo médio por unidade de exergia do produto é maior do que do combustível. Se ficou menor, tem alguma coisa errada nos balanços, né? Ok? Ah, o produto. Qual vai ser, por exemplo, o produto do compressor de ar? Vai ser o ar comprimido, né? Então, vou verificar qual é o maior custo, né, médio por unidade de exergia do produto. E vou discutir isso. A exergia destruída, eu pego, né, o custo médio por unidade de exergia do combustível, multiplico pela exergia destruída. Aí vou ter esses termos aqui, ó. Ficou por hora, ele multipliquei por 3.600 aí, né? Aqui eu já tenho o custo do componente, taxa de custo do componente, vou ter o R e o F. Então, meu balanço reserva econômico, vou olhar aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Então, vamos lembrar aí, Diego. Terceiro passo, eu vou verificar o seguinte. Primeiro, o componente... Aqui eu verifico, olha, eu tenho custos relacionados à eficiência ou exergia destruída, que é o inverso, e custos relacionados ao componente. Então, ele fala, olha, eu tenho custos relacionados a duas categorias, sem exergia, que é esse daqui, e o custo relacionado, esse Z, desculpa, é sem exergia, que é o custo do componente, e esse é relacionado à exergia, né, que é a taxa de custo de exergia destruída, esse CD aqui, isso aqui é o próprio CD, ó, tá? Então, eu vou comparar. Vamos olhar essa expressão. Se eu tiver uma exergia destruída muito grande, eu tenho um denominador, um valor muito grande. O meu F vai ser um valor, vai tender um valor para zero, se eu tenho uma exergia destruída muito alta. Então, o equipamento que eu tenho uma exergia destruída muito alta, né, ele vai ter um desempenho reserva econômico baixo. Então, o que significa? Um baixo valor de um componente indica que a economia do custo, né, no sistema inteiro, todo o sistema, pode ser atingida melhorando aquele equipamento que tem o menor F. Então, vale a pena eu, né, comprar um equipamento mais eficiente, com menor exergia destruída, né? E aí eu vou ter um custo menor do meu produto final, por exemplo, da eletricidade, né? Então, eu observo o componente que tem os menores Fs, então, os 3 primeiros aí. E o outro, se eu fizer alguma modificação ou otimização, eu vou observar essa diferença, né, de custo relativo aqui, ó. Então, aqui ele verifica, olha, um aumento do custo, né, então, o custo médio do produto menos o custo médio do combustível, essa diferença dele, se ela é muito grande, eu tenho um produto bem mais caro do que o combustível. Então, significa qualquer mínimo esforço que eu fizer, né, então, os componentes que têm um valor de R dessa diferença relativa muito alta, o mínimo esforço que eu fizer, eu tenho alto potencial de reduzir, né, o custo do produto desse equipamento. Tá? Então, numa otimização, qualquer alteração, eu vou verificar os componentes, o que acontece com o R. O R, a tendência dele é diminuir. Fica muito bom, eu estou otimizando,
esse sistema à medida que o R está diminuindo, tá? Então, a primeira coisa é verificar o equipamento que tem o menor F e, né, verificar os que têm o maior R e tendendo a diminuir ele, propondo alguma alteração, por exemplo, aumentar a pressão, aumentar a temperatura, né? Esse aí é o objetivo, né, da análise exergo-econômica, tá? Diego, esse tutorial você já tem, tá? Eu vou colocar, então, tem um outro trabalhinho, né? Então, eu vou dar uma... Vou encerrar aqui a apresentação, né?